Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa combinação de materiais que, assim, à primeira vista, parece bem improvável. Até contraditória, eu diria. Totalmente. De um lado, a gente tem o dadaísmo, sabe? Aquele movimento de vanguarda do começo do século XX, famoso pela anarquia, pelo barulho todo, aquele grito de anti-arte. E do outro, textos sobre alquimia, esoterismo e a filosofia de um pensador italiano, Julius Evola, que buscava o que ele chamava de indivíduo absoluto. Exato. Então, a nossa missão aqui é tentar entender a ponte entre esses dois mundos. Como é que um movimento que parece celebrar o caos, a negação total, pode ser visto como um caminho para a transformação espiritual? E o mais curioso é que essa não é uma conexão forçada que a gente está criando aqui. O próprio Évola, antes de virar o filósofo do tradicionalismo que muita gente conhece, ele foi um jovem pintor e poeta dadaísta na Itália. Sério, ele era parte do movimento mesmo. Sim, ele era. E ele não via o dadaísmo como um beco sem saída, tipo niilista. Para ele era uma ferramenta de demolição absolutamente necessária. A ideia central é essa. Para construir algo novo, uma nova forma de ser, você precisa primeiro dissolver o antigo. Completamente. Até os fundamentos. Até os fundamentos. E é nesse processo, nessa dissolução, que a linguagem da alquimia se torna, de um jeito bem surpreendente, um manual de instruções. Ok, então vamos começar por essa ferramenta aí, a de demolição. O que era na prática o dadaísmo? Para quem talvez não conheça tão a fundo, ele surge em Zurique, durante a Primeira Guerra Mundial. E é uma reação visceral contra a lógica, contra a razão, os valores da burguesia que, na visão deles, tinham levado aquela carnificina toda nas trincheiras. Uma revolta, então. Sim, uma revolta total. E não era só teórica, Isso se manifestava na arte de um jeito muito concreto. Eles rejeitavam a ideia do belo. Em vez disso, usavam o acaso, o absurdo, a colagem. Tipo os poemas sonoros, Exatamente. Pensa no Hugo Ball, no Cabaret Voltaire, recitando sílabas sem sentido, vestido numa armadura de papelão. Ele estava, na prática, destruindo a própria linguagem, a ferramenta da razão. Ou as colagens da Hannah Roche, que pegava jornal, revista e remontava tudo de forma caótica. A ideia era despedaçar a realidade, então? Em vez de uma obra unificada, eles mostravam os cacos? Isso. O objetivo era aniquilar a noção de que a obra de arte é uma coisa orgânica, perfeita, sabe? Criada pelo toque de um gênio. A obra dadaísta grita: eu sou um artefato, uma construção, não tem nada de natural aqui. Ela quebra a ilusão de que a arte é um lugar seguro, separado da vida. Um dos textos que a gente leu coloca isso de um jeito ótimo. Diz que o choque visa estimular uma mudança na conduta de vida. O dadaísmo não quer ser contemplado num museu. Ele quer te dar um soco no estômago. Ele quer invadir a sua vida e te forçar a questionar tudo. Mas isso é bem contraintuitivo. A gente costuma pensar no dadaísmo como um gesto político ou só estético. Colocar isso como o primeiro passo de um ritual espiritual é uma virada de chave. O que os outros dadaístas pensariam disso? Era uma interpretação só dele? Olha, em grande parte sim. A maioria deles, tipo o Tristan Tzara, provavelmente ia zombar dessa interpretação mais séria. O Tzara disse aquela frase famosa: cuspimos na humanidade. Para eles, o gesto era de revolta pura, ponto. Mas o Évola viu algo mais ali. Ele viu um potencial oculto nessa destruição. E é aqui que ele vira o centro da nossa análise. Ele era jovem, vivia na Itália do pós-guerra e se correspondeu com o Tzara, aderindo ao movimento com um fervor quase religioso. Ele mergulhou de cabeça. Tem uma carta dele para o Tzara, de 1920, onde ele basicamente diz: tô dentro. Eu já fazia algo parecido sem nem saber. Exatamente. Só que, para ele, não era a destruição pela destruição. Era o ponto final lógico de toda a arte moderna. Era o momento em que a arte, ao negar tudo, finalmente se consumia, se autodestruía. E para ele, essa morte da arte não era uma tragédia. Não. Era a abertura de uma porta para algo muito maior. A porta para o idealismo mágico. Esse termo soa bem denso. O que ele queria dizer com isso? É denso.
mas a ideia central é poderosa. Evola recupera uma fórmula filosófica antiga. Verum et factum convertuntur. Significa o verdadeiro e o feito se convertem. Ok. Simplificando, ele argumenta que a realidade não é algo que existe lá fora para a gente descobrir. A realidade é algo que a gente cria com a nossa energia interior, com a nossa vontade. A gente cria a realidade. Isso. O indivíduo comum é um espectador passivo do mundo. O indivíduo absoluto, que era o objetivo final dele, é aquele que desperta para esse poder. O poder de ser o criador ativo da própria realidade. Nossa, mas como alguém sai de recortar jornal e gritar poema sem sentido para se tornar o criador da realidade? Ele explica como esse poder funciona na prática? Ele explica assim. E ele faz uma distinção que é crucial entre dois tipos de ação. Ele chama de ação segundo o desejo versus ação segundo a autarquia. Autarquia. Isso. A maioria de nós, segundo ele, age pelo desejo. Queremos um carro, uma promoção, seguimos uma lei. Em todos esses casos, não é realmente você que está agindo. É a coisa desejada que te captura, que dita suas ações. Entendi. É como se a pessoa virasse um fantoche do próprio desejo. Exato. Pensa assim. Agir por desejo é como ser uma bola de bilhar. Ela só se move quando outra coisa bate nela. Ela reage. A ação, segundo a autarquia, por outro lado, essa é a ação do jogador de bilhar. A que move, não a que é movida. Perfeito. É uma vontade que não tem nada antes dela. Ela se gera absoluta e positivamente a si mesma, como ele escreve. É uma ação movida só pelo amor frio e solitário de sua própria afirmação. É um centro de poder puro. Mas essa ideia é bem radical. Quer dizer que qualquer ação baseada em moral, em compaixão ou até em amor, para ele seria uma forma de... fraqueza. De ser capturado. Do ponto de vista do idealismo mágico dele, sim, é uma filosofia bem dura. Qualquer coisa que condicione a sua vontade, seja um Deus, uma lei, uma paixão, é uma corrente que te impede de alcançar esse estado de autarquia, de ser seu próprio soberano. Ok. Então, de um lado, a gente tem a demolição completa de sentido do dadaísmo e, do outro, essa construção de um indivíduo com o poder absoluto. Parecem polos opostos. Onde é que o Evola encontrou a liga para unir essas duas coisas? Ele encontrou a liga na linguagem simbólica da alquimia. A grande obra alquímica, a busca pela transformação do chumbo em ouro, tem duas fases que são fundamentais: solve e coágula. Solvet coágula. Já ouvi essa expressão, dissolver e coagular. Dissolver o quê, exatamente? Solve é a fase da dissolução. É o processo de quebrar a matéria impura, o chumbo, e reduzir ela à sua essência, a matéria-prima. Os textos alquímicos chamam isso de morte filosófica. Um dos materiais que a gente analisou descreve isso como algo que reduz o corpo à sua primeira matéria, isto é, ao estado de poder puro e indiferenciado. Agora pensa no dadaísmo. O que ele faz se não dissolver tudo? A arte, a lógica, a identidade do artista, nesse estado de caos de poder puro. Nossa, a conexão é muito forte. Para Evola, o dadaísmo é uma operação de solve, em escala cultural e pessoal. Então a destruição dadaísta não é niilismo. É o primeiro passo obrigatório do processo alquímico. É queimar o chumbo para que reste só a essência. Precisamente. O artista dadaísta, ao negar a inspiração, o gosto, a tradição, ele está na visão de Evola, realizando um ato mágico. Ele deixa de ser um médium passivo e se torna um operador, um mago, que desmantela a realidade. Uau! E a prova mais clara disso, e essa parte é incrível, está nas próprias pinturas dadaístas dele. Ele não deixou isso implícito, não. Ele tornou a conexão escandalosamente explícita. Peraí, então ele não estava só se inspirando na alquimia, ele estava colocando o manual de instruções alquímico dentro da pintura. Como assim? Exatamente isso. Uma das principais obras dele dessa fase se chama La Fibra se inflama e as pirâmides. A fibra se inflama e as pirâmides. Já soa bem esotérico. Muito. Mas o detalhe matador é que na pintura, que é abstrata, ele coloca lá desenhado o símbolo alquímico do enxofre,
um triângulo sobre uma cruz. Na alquimia, o enxofre e o mercúrio são os dois princípios fundamentais da obra, o masculino, ígneo, e o feminino, volátil. E a parte do se inflama? Tem a ver também? Aí fica ainda melhor. O processo de inflamar, de queimar, está ligado diretamente a rubedo, a obra em vermelho. Essa é a terceira e última fase da transmutação. Depois da nigredo, a escuridão, e da albedo, a purificação. A rubedo é a que leva ao ouro. É a que leva ao ouro filosófico. Então, numa única pintura, Evola está dizendo: eu estou usando a técnica de demolição do dadaísmo para realizar a fase final da grande obra alquímica. Ele estava literalmente pintando magia. Isso muda tudo. Não é mais sobre anti-arte, é sobre arte como ritual. Se o Soulfé é o destrói a dadaísta, o que seria então o coágula? A segunda parte, o que é reconstruído dessas cinzas? O coágula é a solidificação dessa matéria-prima purificada numa nova forma superior. É o surgimento do indivíduo absoluto. O ouro dos filósofos. Exatamente. Das cinzas da velha personalidade, da velha realidade, nasce um novo ser, cuja vontade é livre e incondicionada, criadora. Não é ouro metálico, é um estado de ser. O gesto dadaísta, o libertar o artista das amarras das convenções, do bom gosto, da moral, ele abre o caminho para esse estado. É um movimento da periferia para o centro. Da periferia da existência, o eu, que é um joguete das circunstâncias, para o centro absoluto do ser. Então, o objetivo final do dadaísmo na leitura dele nunca foi criar um novo tipo de arte. O objetivo era criar um novo tipo de ser humano. A arte era só o laboratório, o campo de treinamento. E é por isso que depois de alguns anos ele abandonou completamente a arte. Ele parou de pintar. Parou de pintar, parou de escrever poesia. Para ele a arte era só uma antecipação formal, um símbolo da verdadeira realização que ele chamava de mágica. Ele achou que a arte era pequena demais para o que ele queria fazer. Nossa. A verdadeira obra para ele era macrocósmica. Não era mais sobre transformar uma tela, mas transformar a si mesmo e, através de si, a própria realidade. O dadaísmo foi o ritual que queimou a ponte com o mundo antigo. Então, o que começa como um mergulho no caos do dadaísmo se revela, através dessa lente, um caminho esotérico. Exato. E extremamente radical. Um processo alquímico de usar a destruição como ferramenta para dissolver o eu condicionado e forjar esse indivíduo absoluto. Alguém que não é mais governado pelo mundo, mas que, na visão dele, o cria. É uma perspectiva fascinante, porque redefine o propósito da vanguarda. Não é sobre chocar por chocar. É sobre usar o choque como uma técnica de libertação espiritual. E a jornada dele nos deixa com uma reflexão bem provocativa sobre isso. Ele abandonou a arte por considerá-la insuficiente, um mero símbolo. O que levanta a questão: pode a arte ser mais do que um símbolo, um ensaio para uma transformação real? Exato. Ou será que o papel mais elevado da arte é justamente esse? Ser um catalisador, um mapa que aponta para além de si mesma, para uma mudança que, no fim, não acontece na galeria, mas, como diz um dos textos, no meio da vida cotidiana. Fica aí a reflexão. Vamos começar com uma imagem. Pensa assim, um poema sendo criado com palavras que foram recortadas de um jornal, sabe? E tiradas de um chapéu de forma totalmente aleatória. Ou uma performance onde o objetivo é irritar tanto a plateia que ela começa a jogar coisas no palco. Exato. Para muita gente isso soa como, sei lá, anarquia, uma piada. Esse é o dadaísmo. Um movimento que basicamente declarou guerra à própria arte. Mas e se todo esse caos, essa destruição, fosse para um pensador muito específico, um caminho espiritual? Uma ferramenta para demolir a própria mente e construir algo novo a partir dos escombros. E é exatamente essa combinação, que parece impossível, que a gente vai investigar hoje. Nossa análise mergulha no movimento de vanguarda dadaísta, mas por uma ótica, assim, muito incomum, a do filósofo italiano Julius Evola. Uma figura que, mais tarde, seria associada ao pensamento tradicionalista, à direita radical. É um paradoxo que obriga a gente a repensar tudo, tanto o dadaísmo quanto o próprio Evola. Com certeza.
E para entender essa história, a gente juntou um material bem diverso. Tem análises clássicas sobre a vanguarda, como as do teórico Peter Berger, que tentam decifrar o que esses artistas queriam. Temos também pesquisas acadêmicas, principalmente teses italianas, que foram bem fundo nos arquivos, nas cartas da época. E, claro, os próprios textos do Évola, que são um universo à parte, né? Misturando filosofia, esoterismo e uma crítica ferrenha ao mundo moderno. Então, nossa missão aqui é dupla. Primeiro, entender o que foi o dadaísmo, por que ele era tão provocador. E segundo, que é o mais fascinante, descobrir como a Évola se encaixa nisso. Como ele participou e, mais importante, como ele transformou essa experiência anárquica em uma peça central da filosofia dele. Exato. Propondo uma forma radical de lidar com o caos que talvez ainda hoje tenha algo a nos dizer. Ok, vamos lá. Começando pelo começo. O que era o dadaísmo na prática? Qual era o cenário? O cenário era o mais sombrio possível. A gente está em Zurique, na Suíça, em plena Primeira Guerra Mundial. Certo. Enquanto a Europa se destruía nas trincheiras, um grupo de artistas e poetas exilados se reúne num lugar chamado Cabaret Voltaire. Eles estavam enojados. Para eles, a lógica, a razão, a cultura civilizada da burguesia... Tudo isso tinha levado direto para a carnificina da guerra. Exatamente, a lógica deles era essa. Então a resposta foi: se a razão nos levou a isso, vamos abraçar o irracional. Se a lógica levou à morte, vamos celebrar o absurdo. Precisamente. A ideia era atacar as fundações da cultura que eles culpavam. E o ataque era total. A tal receita de poema dadaísta do Tristan Tzara é o exemplo perfeito disso. Ah, essa é famosa. Ele dizia: pega um jornal, uma tesoura, recorta as palavras de um artigo, joga num saco, chacoalha e depois tira uma por uma copiando na ordem. E o poema que sair se parecerá com você. É a negação total da ideia do autor do gênio, né? É puro acaso. É a destruição completa dessa ideia. E isso não ficava só no papel, certo? As performances eram o coração do movimento. Sim, e aí a análise do Peter Berger ajuda muito a gente a entender que não era só bagunça por bagunça. Ele chama o dadaísmo de parte da vanguarda histórica. E o que isso quer dizer? Que o grande objetivo não era só criar um novo estilo de arte, era destruir a própria instituição da arte. Eles queriam, assim, demolir a parede que separa a obra pendurada no museu da vida cotidiana. Tirar a arte do pedestal. Fazer com que ela não fosse mais um quadro bonito na parede, mas algo que invadisse o dia a dia, que forçasse uma reação. Isso. Por isso as performances eram tão agressivas. Eles liam poemas em várias línguas ao mesmo tempo. Ninguém entendia nada, uma cacofonia de tambores junto. Para provocar a plateia. O objetivo era provocar a ponto de a plateia reagir com vaias, com gritos, até com violência. Quando o público reagia, ele deixava de ser um espectador passivo e virava parte da obra. A arte acontecia ali, naquela explosão. Ok, então temos essa imagem do dadaísmo. Barulhento, caótico, antiburguês. Provavelmente de esquerda. Mas é aí que as fontes que a gente analisou apresentam uma curva. Inesperada. Quase um plot twist. Entra em cena Julius Evola. E essa é a grande surpresa, porque quando a gente pensa em Evola, pensa em tradição, hierarquia, ordem, tudo que o dadaísmo queria destruir. Exato. No entanto, ali entre 1919 e 1921, o jovem Evola não foi só um simpatizante, ele foi um dadaísta ativo na Itália. E como a gente sabe disso? Não é só uma interpretação posterior. Não, de jeito nenhum. E o interessante é que não é especulação. Pesquisadores italianos resgataram correspondências da época. Evola pintou quadros que ele mesmo chamou de paisagem dada N1. Uau! E mais importante, ele trocou cartas com o próprio Tristan Tzara, o papa do dadaísmo. Numa dessas cartas, Evola é explícito, ele escreve: aderisco a Dada completamente em tudo que é expressão. Ele se declara um deles. Quer dizer, ele não estava só flertando com a ideia, ele estava dentro do movimento. Totalmente. Ele e outros artistas chegaram a planejar uma revista Dada em Roma, com o apoio de Tzara. O projeto não foi para frente por falta de dinheiro, mas a intenção era real. Isso quebra completamente o estereótipo do dadaísta, né? Totalmente.
Évola era um jovem filósofo de família aristocrática, mergulhado em Nietzsche, textos orientais. A pergunta que fica é: o que ele estava fazendo ali? Certo, porque o objetivo dele claramente não era a revolução social. Então, qual era a atração? A resposta está na filosofia que ele desenvolvia na mesma época, a do indivíduo absoluto. Para o jovem Évola, o ser humano moderno estava preso numa teia de convenções, de sentimentos, de lógicas. E a verdadeira liberdade não viria de uma mudança política, mas de uma explosão interior. Isso. Era preciso se libertar de dentro para fora. E o dadaísmo, com sua negação radical de todas as regras, era para ele a ferramenta perfeita para isso. Ah, entendi. Então o caos dadaísta não era um fim em si, mas um método, uma espécie de treinamento radical para a mente. Era niilismo ativo. Usar a dinamite da irracionalidade para explodir a própria prisão interna. A destruição não era para o mundo, era para o eu. Então, para ele, o caos não era só protesto. E pelo que as fontes indicam, ele foi muito além, né? Ele deu um sentido quase místico para a coisa. É isso. É exatamente aí que a interpretação dele se torna única. Ele pegou o movimento e o transformou numa prática esotérica, numa espécie de alquimia pessoal. Ele descrevia a própria pintura da época como abstração mística. Alquimia, como assim? Ele estava tentando transformar chumbo em ouro com tinta e tela. A metáfora é essa, mas aplicada à consciência. Pensa nisso como uma demolição controlada da própria mente. Ok. Para Évola, a arte dadaísta não era para criar algo belo para o mundo, mas para usar o caos como um ácido para dissolver as partes fracas da sua personalidade, o ego, os medos, o sentimentalismo barato. Ele via isso tudo como o metal vil da alquimia. E o ato de pintar de forma caótica, sem lógica, era o processo de dissolver esse metal. Exato. E o que sobraria depois dessa dissolução? Qual era o ouro? O objetivo era encontrar um núcleo de ouro puro, uma vontade de aço, debaixo de todo aquele entulho mental. Era o tal indivíduo absoluto, um estado de ser completamente livre que não depende de nada externo para existir. Nos textos dele da época, ele fala de uma arte que não expressa emoções, mas as transcende, certo? Isso. O caos dadaísta era o fogo que queimava as impurezas. E isso se conecta com a outra ideia dele, que parece bem radical, o tal idealismo mágico. Sim, e é a chave para entender tudo. A premissa do idealismo mágico é quase ficção científica. Para ele, a realidade que a gente percebe não é algo que existe lá fora. É algo que a nossa consciência projeta e cria a cada instante. Se você acredita que está preso a regras, então você está. O mundo se torna sua prisão. Exatamente. E o dadaísmo seria o exercício para quebrar essa crença. Ao criar uma arte sem sentido, ao celebrar o absurdo, você está, na prática, treinando sua mente para se desconectar das estruturas lógicas da realidade. Você força seu eu interior a perceber que é ele quem dá sentido às coisas. E que, se ele quiser, ele também pode tirar. É uma forma de provar para si mesmo que a sua consciência é soberana. É uma ascese, uma subida espiritual pela via da destruição, uma ideia vertiginosa. É impressionante. Mas essa fase não dura para sempre. Lá por 1922, ele simplesmente para de pintar. Ele diz que esgotou as possibilidades da arte e mergulha de vez na filosofia. A pergunta é, o que ele fez com essa experiência? Ele a jogou fora? Essa é a parte mais fascinante. Ele não a renegou, ele a reintegrou numa visão muito maior. É na sua obra da maturidade, especialmente no livro Cavalgar o Tigre, que ele dá o sentido final para sua aventura dadaísta. Certo, e como ele faz isso? Ele insere o dadaísmo na sua visão cíclica da história, que ele pega de tradições antigas. Para Évola, a história não é um progresso linear. Ela se move em grandes ciclos, de uma idade de ouro
para uma de decadência. E nós, segundo ele, estamos vivendo no auge da idade mais sombria, o Kali Yuga. Uma era de dissolução total, onde todas as tradições e valores estão se desintegrando. E o dadaísmo, pro Evola mais velho, seria um sintoma disso. Um sintoma claríssimo. O ápice do niilismo moderno. A arte comendo a si mesma. Uma prova de que o mundo moderno estava no fim da linha. Espera um pouco. Isso parece contraditório. Se o dadaísmo era o sintoma máximo da decadência, como ele podia ver algo de bom nisso? Ele não deveria só condenar a própria fase dadaísta? E essa é a genialidade da virada de argumento dele. Ele diz que, sim, para o homem comum, para a sociedade, essa dissolução é um veneno, é o fim. Mas, para um tipo de homem raro, que ele chama de homem diferenciado, essa mesma força destrutiva pode ser usada para outra coisa. A atitude correta nesse mundo em ruínas não é tentar reconstruir o que já caiu, nem lamentar o passado. A atitude correta é cavalgar o tigre. Cavalgar o tigre. Eu adoro essa imagem. O que ela significa na prática? Significa que você não luta contra a força destrutiva da época. Você a usa. Você monta no tigre da dissolução e aproveita a fúria dele para ser levado a um lugar que está além da própria destruição. É usar o veneno como remédio. Então o dadaísmo seria um desses tigres. Um tigre particularmente feroz. Pro Evola Maduro, a experiência dadaísta é uma técnica válida para esse tipo de homem. É um processo que pode queimar as ilusões, destruir os apegos ao mundo burguês em decomposição. Se você for forte o suficiente para não ser devorado pelo tigre do niilismo. Ele pode te levar a um estado de liberdade interior absoluta. A experiência da juventude foi, assim, transformada numa ferramenta espiritual para tempos de crise. Fica claro, então, que a visão dele é uma ilha. É completamente diferente do que os próprios dadaístas pensavam. Para Tzara, era sobre liberdade espontânea. Para um analista como Bilger, era um projeto político. E para Evola era uma ferramenta pessoal, esotérica e, podemos dizer, aristocrática. A divergência é fundamental. Enquanto a maioria dos movimentos de vanguarda queria criar um homem novo para uma sociedade nova, coletiva, Evola usou a vanguarda para o oposto. O dadaísmo dele era hiperindividualista, quase solipsista. Exato. Ele não estava tentando criar uma nova sociedade. Ele estava tentando forjar um tipo de indivíduo que pudesse ficar de pé, sozinho, no meio das ruínas do mundo moderno. Um indivíduo que encontra seu centro de gravidade não no mundo externo, que está desmoronando, mas inteiramente dentro de si. É a busca por uma soberania interior total em meio ao colapso exterior. O que nos leva a uma conclusão um tanto irônica. Se a gente pensar no projeto original do dadaísmo, de destruir a instituição da arte, ele falhou, né? Falhou espetacularmente. As obras que queriam explodir o museu hoje estão penduradas nas paredes dele, valendo milhões. É a grande ironia. O sistema que eles queriam destruir simplesmente os absorveu e os transformou em mercadoria. E, de certa forma, o projeto pessoal do Evola também fracassou em termos públicos. Ele abandonou a pintura, não virou um grande artista reconhecido por essa fase. Virou um filósofo controverso. Exatamente. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, algo para pensar. Uma arte que tem como objetivo destruir a si mesma ou transcender completamente o seu meio, pode, por definição, algum dia ser bem-sucedida? Ou será que o verdadeiro valor dela, a sua força, está justamente nessa tentativa impossível, no gesto em si? Não importa se é uma provocação barulhenta num café em Zurique para chocar a burguesia, ou uma demolição silenciosa e filosófica da própria mente num ateliê em Roma.